Olá pessoal, estamos iniciando mais um Conexões 360 Graus. Conexões 360, fazendo referência à abordagem plural e diversa que o blog tem aqui no jornalismo pernambucano, no jornalismo político. Que hoje temos a honra e a alegria de estar direto da Câmara de Vereadores do Recife, no gabinete do vereador Felipe Alecrim, líder da oposição, que vai nos recebe e vai falar com a gente sobre alguns temas de interesse também da cidade do Recife, mas temas políticos. Vereador, muito obrigado por nos receber aqui. Agradeço a você, Ian. Já aproveito para saudar as pessoas que te acompanham, que te seguem. Desejar que Deus abençoe a todos e a cada um e fazer um registro importante aqui, que é o belíssimo trabalho que você tem feito de forma independente e buscando, de fato, levar informação para toda a sociedade como deve ser, com coerência, com verdade, retratando aquilo que é a realidade do que de fato acontece. Então, aproveito logo nesse início para parabenizar a tua atuação e o trabalho que você tem desenvolvido. Obrigado, vereador. Antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, uma rápida biografia, perfil do vereador Felipe Alecrim, que é natural aqui do Recife, se identifica como católico praticante, estando ativo em diversas pastorais e movimentos dentro da Igreja Católica, atuando há mais de 10 anos em coordenação comunitária e participação em pastorais evangelizadoras e de ação social. Iniciou sua trajetória política com forte vínculo à comunidade e aos trabalhos de âmbito social e religioso no Recife. Em sua primeira disputa nas eleições municipais, foi eleito vereador do Recife pelo mandato que se iniciou em janeiro de 2021 e foi eleito com 4.681 votos. Inicialmente eleito pelo PSC. Isso. Migrou posteriormente para o Partido Novo, onde está afiliado até hoje, e foi reeleito recentemente em 2024 para seu segundo mandato. Diga-se de passagem, o Novo elegeu nessa eleição 2 vereadores, que também temos o vereador Eduardo Moura, do Novo. Durante sua atuação parlamentar, Felipe Alecrim pautou seu mandato por temas como valor à vida, dignidade humana e atenção aos mais vulneráveis, sem, claro, deixar de citar famílias em situação de vulnerabilidade. Em 2022 e 2023, ele expôs o crescimento da população em situação de rua na cidade do Recife, reivindicou políticas públicas de higiene, acolhimento e dignidade para essas pessoas e destacou a necessidade de ações efetivas por parte da Prefeitura. Na vertente legislativa, Alecrim apresentou dezenas de requerimentos e projetos de lei. No início da legislatura 2025-2028, Alecrim foi escolhido como líder da oposição na Câmara do Recife, função que confere o papel central na articulação política do Legislativo recifense. Fiz direitinho o trabalho de casa? Perfeito, acho que é isso. O adendo e o registro, a ênfase de eu ser um católico político, não um político católico, isso faz diferença, porque ser igreja é minha primeira vocação e a política toca a minha vida exatamente a partir do trabalho que a gente realiza há muitos anos no seio da igreja. Eu costumo dizer que eu não sou um candidato da igreja católica, mas os valores da igreja, os ensinamentos de Cristo Jesus é quem norteia a minha caminhada. Então acho que você trouxe bem aí o resumo. Para começar o nosso bate-papo, vereador, eu queria trazer aqui as críticas contundentes aos gastos que a Prefeitura do Recife tem, especialmente o senhor trouxe em relação à decoração natalina, ao Carnaval, que de fato é um investimento muito alto que é feito, e eu queria saber o que esses gastos revelam na sua avaliação sobre os padrões estabelecidos, tanto dos gastos, mas também sobre a transparência da atual gestão municipal. Então, Ian, vamos esclarecer até para que o seu público tenha um entendimento de que nós criticamos, não é com o objetivo de criar a teoria do caos. A gente tem a maior tranquilidade do mundo em votar projetos que façam a diferença na vida das pessoas, que melhore a condição da nossa cidade. Isso é uma questão óbvia. Então, se o projeto chega do executivo e é um bom projeto, ou a gente tenta melhorar com o que a gente chama de emendas, que são aditivos ou supressão de determinados artigos, de texto do projeto, ou a gente simplesmente aprova, tá? E claro que houveram situações importantes, projetos importantes, que a gente votou sim, muito embora as emendas tenham sido rejeitadas, ou quase sempre são rejeitadas. A minha crítica é com o gasto desnecessário e de maneira exacerbada. Por que eu digo isso? Vamos lá. O prefeito João Campos, ele tem gasto em média 3,5 milhões a 4 milhões de reais, o que eu já considero absurdo, com enfeite natalino, com decoração da nossa cidade. Veja,
Sendo cristão, eu vivo esse tempo de Natal e entendo que ele é um tempo extremamente importante. A gente está celebrando ali o nascimento do Nosso Senhor. É Natal, tem que celebrar. É importante ornamentar a cidade para esse tempo. É uma questão cultural. Mas 3,5 milhões, 4 milhões de reais para organizar árvore de Natal, Papai Noel, iluminação, é uma coisa que para mim ultrapassa o limite daquilo que é adequado, que é coerente. Por quê? Porque nós vivemos muitas contradições. E aí eu trazia esse número de 3 milhões e meio, 4 milhões, com gasto com esses enfeites de Natal, mas que sempre supera e muito esse padrão quando é um ano pré-eleitoral. E é isso que indigna, essa falta de coerência. E a gente percebe claramente que há um aumento de investimento exatamente no período eleitoral, quando o prefeito coloca o nome dele à disposição de algum pleito eleitoral. Falo isso porque nesse ano a prefeitura, a partir lá do Diário Oficial, já apresentou os custos que superam os gastos com ornamentação de Natal, que superam os 6 milhões de reais. Então, o que é que justifica, no ano pré-eleitoral, você saltar de 3 milhões e meio, 4 milhões, que já é um absurdo, para 6 milhões? Quando a gente olha para o carnaval, do mesmo modo, nós temos um prefeito que, numa legislatura, gastou mais de 600 milhões de reais em festa, publicidade e propaganda. Mas quando a gente olha para a segurança pública, que hoje é o grande calo no país, qualquer pesquisa qualitativa revela que o grande problema que toca a sociedade é a segurança. Eles me aparecem numa loa da vida com um investimento próximo ali de 30 mil reais. Então como é que você vai armar a guarda municipal destinando para a segurança 30 mil? É muita incoerência. Então é muito gasto com aquilo que não agrega valor nenhum à vida do cidadão, embora o valor cultural seja importante, mas a gente sabe que as igrejas e as entidades já celebram isso, e que o poder público deveria focar naquilo que é mais importante. Então essa contradição termina indignando a gente. E hoje, para que todo mundo saiba, o nosso Natal vai custar muito mais que 6 milhões de reais para enfeitar a cidade de Papai Noel, árvore de Natal, pisca-pisca e tudo aquilo que faz alusão a essa festa natalina, o que é absurdo, enquanto a saúde, a educação, a segurança estão completamente depreciadas, degradadas. Ainda falando sobre o ambiente econômico de gastos do poder executivo, eu queria que o senhor comentasse também, em meados de setembro, agosto, o senhor trouxe para nós no blog, em uma entrevista, um levantamento, na verdade, do TCE, apontando mais de 700 milhões em contratos com indícios de paralisação em obras públicas. E hoje esses números eles podem ter evoluído, né? Eu queria saber quais foram as medidas diante disso tudo que a oposição tem tomado aqui na casa. Sem sombra de dúvidas, evoluiu e evoluiu muito, né? O Tribunal de Contas apresentou esses indícios aí da quantidade de obras paralisadas, Recife como uma das campeãs nas capitais de todo o país, mas quando você olha o Hospital da Criança, as pontes, a Orla de Boa Viagem, que inclusive não foi entregue, ele nem inaugurou sequer a primeira etapa, com atraso absurdo, aditivo de tempo, aditivo de custo. Então o Tribunal de Contas aponta e, obviamente, a gente não só fiscaliza, aciona o Ministério Público, enfim, toma as medidas cabíveis para que a gente exija da Prefeitura um zelo com o erário público. É o desperdício do dinheiro, é a falta de foco naquilo que é essencial. E aí, tudo aquilo que envolve construção, obra, isso se torna ainda mais latente. Hoje, veja, sem sombra de dúvidas, eu inclusive já lancei esse desafio, para vocês terem uma ideia, na tribuna da Câmara Municipal. Eu estava no plenário discussando e lancei o desafio para qualquer vereador de situação, qualquer vereador, poder debater comigo e mostrar uma obra, Ian, uma sequer, que a Prefeitura tem entregue dentro do prazo estabelecido e dentro do orçamento estabelecido. A gente bem sabe que orçamento é uma estimativa de gasto, mas quando você triplica, quadruplica esse valor, alguma coisa teve errado. O planejamento ele foi muito mal feito. A mesma coisa naquilo que se refere ao tempo. Nós temos hoje unidades de saúde, para você ter uma ideia, que foram compromissos de campanha. A gente tem Compaz, que ele tinha pretensão de ser criado em determinados bairros, que foi compromisso da primeira campanha, e todos estão da mesma forma.
mas o que a gente enxerga, que é uma coisa, um processo natural, é que existe muita promessa e pouca entrega por parte da gestão do PSB. E aí entra o papel de fiscalização, que vocês, vereadores, têm o dever e o direito, evidentemente, de fiscalizar, Isso. mas que nessa legislatura em especial, o senhor há de concordar comigo, e se eu estiver equivocado, por favor, me corrija, mas nessa legislação acontece um tipo de um ineditismo, talvez, com a atuação de um dos parlamentares, que é seu colega de partido, que é o Eduardo Moura, que trouxe uma nova forma, talvez, de mostrar ou de apontar essas questões abordadas pelo senhor. Aqui eu faço questão de frisar que sempre houve uma oposição na Câmara. Na legislação passada, nós tínhamos Alcides Cardoso, do PL, que desenvolvia e que desempenhava esse papel fiscalizador, como líder da oposição também, mas que hoje, de fato, existe uma forma nova. Outros vereadores também uma forma diferente aqui dentro do Recife, e eu queria saber se a prefeitura ela segue, porque era um ponto que vocês tratavam antes sobre o impedimento do trabalho de fiscalização. A prefeitura ela segue tentando supostamente impedir o trabalho de vocês? Segue sim, com o uso da estrutura, e isso aqui já foi matéria de denúncia e de discurso, inclusive na própria plenária, e eu vou te explicar um pouco daquilo que acontece. Veja, qual é a diferença entre as duas legislaturas? A legislatura anterior, nós tínhamos poucos membros na oposição. Sim. Trabalho efetivo ali, vereador Fred Ferreira, né, o meu próprio mandato, do Alcides Cardoso. Nós, nessa legislatura, tivemos um perfil um pouco diferente. E aí eu vou explicar. São parlamentares que têm uma relação com a mídia, com a comunicação de maneira... diferenciada, eu diria até que com mais qualidade. São vereadores hoje que juntam, unem ali muitos seguidores, milhares de seguidores, então a informação ela chega com mais clareza e alcança mais pessoas. O trabalho de fiscalização ele sempre existiu, mas o alcance hoje está muito maior. E além disso, que aí é importante, o crescimento da bancada de oposição foi muito maior. A gente chega a quase que equilibrar a quantidade de partidos políticos que tem na situação e na oposição. Hoje eles têm dificuldade, por exemplo, de aprovar uma dispensa de prazo, até porque eles concentram muitos vereadores dentro do partido PSB. Nessa legislatura nós temos ali 9, 10 vereadores muito combativos que compõem a oposição, que têm feito trabalho de fiscalização, mas vale o destaque para o vereador, colega de bancada Eduardo Moura, que de fato tem feito um trabalho diferente. Ele costuma entrar já na fiscalização, fazendo uma live, filmando o 100% daquilo, mostrando um retrato daquilo que está acontecendo em tempo real, mostrando as dores da população e expondo, esgaçando isso para que as pessoas tenham conhecimento. E aí, com o alcance que se tem, termina que isso, obviamente, toca muitas pessoas, principalmente aquelas que vivem em situação de vulnerabilidade e que vivem esse problema. Então, ele é um vereador que é de rua, é de gabinete na rua, é de ir atrás das denúncias. Eu tenho esse olhar, mas também tenho um olhar um tanto quanto técnico, até o próprio exercício da liderança exige isso de mim. Enfim, cada um tem a sua personalidade, seu jeito de agir, mas vale o destaque para o excelente trabalho que ele tem feito. E vale registrar que a prefeitura tem sim, inclusive, mandando comissionados e colaboradores da prefeitura com o propósito de impedir que as fiscalizações aconteçam. Nós pegamos, para você ter ideia, a prefeitura encaminhando para servidores banners e informativos de como eles deveriam impedir o acesso do vereador, que tem a prerrogativa, papel do legislativo, legislar e fiscalizar. Então tem tido uma atuação, porque eu sinto que atualmente a prefeitura tem sofrido muito com isso, porque o recifense está começando a enxergar o Recife de verdade, o Recife da vida real, e não o Recife que é apresentado no Instagram do prefeito. Ainda vamos voltar a falar sobre um modelo ideal, na sua opinião, até porque o Partido Novo ele tem um projeto político bem diferenciado no aspecto de, enfim, um modelo mais liberal na economia. Então ainda vamos falar sobre qual o papel, qual o modelo ideal de transparência e controle social que o senhor acha que o Recife deveria ter, mas eu queria que a gente falasse de dois projetos de lei importantes que estão aqui na casa, que é o projeto de lei do Executivo número 26/2025, que institui o Plano
Plurianual, o PPA, 2026-2029, e o número 27/2025, que trata da Lei Orçamentária Anual LOA de 2026. Eu queria que primeiro o senhor explicasse em miúdos, talvez, para quem não tem acesso ou quem não conhece essas duas nomenclaturas, o que são esse plano plurianual e também a lei orçamentária anual, e também qual a posição da oposição sobre esses dois projetos. Então, você tem ali o PPA, o LDO e a LOA. A LDO a gente já se debruçou sobre ela, o PPA ele planeja ali a longo prazo, estabelecendo as diretrizes, e aí isso vem, obviamente, a partir do governo federal, estadual, municipal, então toca a política de um modo geral. Isso, para que fique claro para a população, é que o poder executivo, ou seja, a prefeitura, o governo do estado, né, o governo federal, ele não pode gastar do jeito que ele quer. Existem percentuais que são aplicados em cada segmento, tantos por cento na saúde, tantos por cento na segurança, na educação, e a partir daí, obviamente, o Poder Executivo vai estabelecer em quais projetos, dentro daquela característica ou condição, o recurso vai ser aplicado. A LOA é a Lei Orçamentária Anual. Ali a gente tem, de forma clara, o orçamento previsto em todos os aspectos. Eu digo, tanto no campo da receita como da despesa. Então, existe uma previsão de arrecadar-se mais de 10 bilhões de reais, e a população precisa saber, e aí o Poder Executivo, no caso a Prefeitura, precisa estabelecer como ela pretende realizar esses gastos. Então esse projeto chega na casa para que nós possamos analisar como a Prefeitura detalhou esses projetos, como pretende aplicar esses recursos para então cada vereador estruturar as suas emendas. As emendas nada mais é do que a modificação e os ajustes daquilo que a Prefeitura pretende fazer. Então, no início desse nosso bate-papo, eu falava sobre o investimento na área de segurança. Inclusive, parabenizo mais uma vez o vereador Eduardo Moura e sua equipe, que também identificou isso, tem emenda dele para isso, ele tem tratado desse assunto, a gente também tem apresentado inúmeras emendas, mas existe uma previsão da Prefeitura de gastar 30 mil reais com segurança. Ora, se nós estamos em processo de armamento, por exemplo, da Guarda Municipal, que envolve capacitação, aquisição de armas, e aí eu não digo só arma de fogo, equipamento, enfim, a gente precisa investir em viatura. Hoje os guardas municipais trabalham de forma precária, falta combustível, falta veículo, falta ponto de apoio adequado, ou seja, a infraestrutura é completamente inadequada para que eles exerçam o trabalho como deve exercer. Então, como é que você estrutura 30 mil reais para melhorar a segurança na nossa cidade? E aí isso envolve iluminação, trabalho da própria guarda. Nós temos hoje equipamentos públicos como o Compaz, que eles batem no peito e dizem que é um projeto que tem um propósito de promover a paz, mas que tiveram assassinatos dentro dele. Inclusive com guarda municipal correndo, porque não tinham o que fazer, não tinha como proteger o cidadão, porque nem tinha preparo, nem estava armado, nem nada. A mesma coisa na Jaqueira. O usuário ali daquele equipamento chegou a ser roubado e agredido. Então a gente vive uma insegurança profunda e nós entendemos que o olhar da Prefeitura para a segurança deveria ser, obviamente, mais efetivo. E aí o trabalho de cada vereador, de cada mandato, eu preciso registrar que não é um trabalho exclusivo meu ou do novo, do vereador Eduardo Moura, é de toda a Câmara Legislativa, e quase sempre os vereadores eles vão direcionando essas emendas e esses ajustes de acordo com o que ele acredita, de acordo com o que aquela parcela da população, né, que o escolheu, que ele representa também, enfim. Então é uma casa plural, democrática. A discussão é sempre de forma republicana. Nesse momento a gente está exatamente readequando aquilo que a Prefeitura mandou para que a gente vote o projeto. Muito provavelmente os vereadores vão votar sim ao projeto, até porque a lei precisa ser aprovada para poder entrar em vigor, mas a nossa luta é para que as nossas emendas, aí é onde entra o parlar, né? o discutir, o debater, junto com os próprios vereadores de situação, para a gente mostrar que o que a gente está propondo vai fazer bem à cidade e às pessoas. Então é um momento hoje de discussão, de avaliação de cada emenda, e aí da briga política no próprio plenário,
da articulação política para que as nossas emendas sejam aprovadas e as emendas de cada vereador que a gente entender que faz bem para a nossa cidade e para a população serem aprovadas também. O senhor acredita que a PPA, que é justamente a longo prazo, ela contempla, pelo menos a que foi proposta pela Prefeitura, contempla e reflete também as reais necessidades dos recifenses hoje? Então, eu acho que a PPA, ela termina, de certo modo, sendo mais simples, porque como ele traz uma visão macro do processo, você vê que está mais ou menos bem estabelecido esses recursos, né? Quando você vai para a LOA, você entra num nível de detalhe muito grande, porque ali ele vai destinando um recurso para aquele ponto específico. Então, acho que a PPA, de um modo geral, as alterações são mais, digamos assim, mais singelas. São uma adequação aqui, uma lá, né? A gente chama uma conta caixa aqui, uma conta aqui acolá. Mas a LDO é que exige muito mais de nós, porque aí vai para o micro, vai para aquilo que realmente transforma a realidade. Então eu acho que, de um modo geral, o orçamento ele segue um padrão, né? A cada 4 anos tem a mudança, a LOA, que já é a visão micro, né? E anualmente é avaliado. Existe até uma certa adequação, mas são critérios que a gente amplia a discussão. Por exemplo, a Prefeitura tem ali 15% desse orçamento que é discricionário. O que significa isso? Ele estabelece um percentual de 15% do orçamento para ele gastar como quiser. Quando eu digo gastar, é remanejar do jeito que quiser. Então, nós fizemos uma audiência pública, estava com o vereador Eduardo Moura, o líder da situação Samuel Salazar também presente, para o secretário da Prefeitura poder explicar. E a gente falava sobre isso. Como é que a segurança só vai ter 30 mil, secretário? Não, mas a gente tem 15% de remanejamento. Então, dentro desses... Não. Os 15% a gente entende que é para ser utilizado em qualquer aspecto de emergência. Então, obviamente, a sociedade ela é dinâmica. As necessidades também são dinâmicas. Olha, eu vou precisar destinar esse recurso daqui para aqui, porque houve uma tragédia ambiental, enfim, a economia se movimentou de tal maneira e eu preciso... Então você tem características específicas, mas a gente entende que esses 15% discricionário é um absurdo. E a gente entende que o orçamento precisa ser mais detalhado. Hoje, os projetos que chegam da Prefeitura, quase sempre, na sua grande maioria, Ian, eles trazem pouca transparência, e eles sempre deixam muita margem para que fique a cargo do prefeito decidir o que ele quer fazer, como vai fazer, quando vai fazer. Então isso fere a transparência, fere a clareza de como o dinheiro do pagador de imposto vai ser investido. Falando agora sobre a sua atuação do seu mandato, o senhor apresentou um projeto de lei que busca garantir aos pais o direito de decidir sobre a participação de seus filhos em atividades pedagógicas relacionadas a gênero e sexualidade. Eu queria saber, vereador, que deu o que falar na imprensa, foi um assunto, de fato, é sempre um assunto muito polêmico. Verdade. Quando se juntam esses dois tópicos, que é a discussão relacionada a gênero e a sexualidade e a discussão no âmbito pedagógico. Eu queria saber o que motivou o seu mandato, o seu gabinete a fazer essa proposição. Então, nós entramos numa discussão, claro, você e todo cidadão brasileiro acompanhou muito isso, dessa adultização, né? Isso. E eu diria até erotização das crianças, porque não é só adultização. Hoje você recebe vídeos de alunos de escola municipal, estadual, com danças que não são, enfim, que não agregam nenhum tipo de valor, que de certo modo adultiza ou erotiza as nossas crianças e os nossos jovens, até episódios de deputados federais incentivando essa realidade. E claro, por mais que a sociedade ela seja, vamos tratar dessa forma, diversa, eclética, cada família sabe como educar os seus filhos. E na minha avaliação e na avaliação daquelas pessoas que me escolheram aqui para representá-los, e acho que na grande maioria, num percentual amplo da sociedade, as crianças estão na escola, claro, para aprender determinados valores, mas também para estudar matemática, português, enfim. É importante que a escola se atenha ao contexto que envolve o crescimento do conhecimento daquela criança, as questões culturais e tudo que envolve a educação em si. As questões ligadas a costume, a própria educação, isso é um papel da família. Então que a família decida exclusivamente
se a criança naquela determinada idade deve ou não ter acesso a qualquer coisa que haja no sentido de educá-las do ponto de vista da sexualidade. No meu entendimento, o lugar de criança é brincando, não se mexe com a pureza das nossas crianças. Enfim, eu acho que não é tempo para que se haja nenhum trabalho ligado a isso. Aqueles que, obviamente, desejarem que isso aconteça, precisam ter acesso de como isso vai ser trabalhado. A gente, inclusive, viu livros aqui, foi denúncia de um dos vereadores, que traz essa adultização, essa erotização para as nossas crianças, e o propósito da ideia era exatamente a de defendê-las, principalmente nesse tempo em que essa discussão está muito aguçada e, como eu disse, o Brasil discute constantemente essa adultização das nossas crianças. Ainda falando sobre a sua atividade dentro do plenário, mas dessa vez de uma maneira mais ampla, recentemente, enquanto nós gravamos esse episódio, na semana que gravamos, aconteceu um fato que foi assim amplamente registrado por alguns blogs que gostam de cobrir esse tipo de conteúdo, que foi um conflito ali de ideias e de opiniões que terminou desencadeando também, pelo menos na visão de quem estava assistindo, um tipo de desrespeito entre os parlamentares. Isso. E eu queria saber do senhor, não especificamente sobre esse fato, mas a Câmara, ali o plenário, naturalmente é um ambiente de ideias, é um ambiente de emoções, porque cada um vai defender a sua ideia, a sua ideologia, enfim, seu pensamento. E isso existe o contraditório. A Câmara do Recife não tem sido o melhor exemplo de respeito ao contraditório. Sim. Mas o senhor acha que em algum momento há um tipo de excesso, enfim, não digo de uma parte específica, mas na atividade parlamentar, geral, de modo geral, um tipo de excesso ou desrespeito até durante certos debates? Olha, vou falar primeiro de mim. Eu sou, ou procuro, me esforço, me coloco dessa forma, extremamente equilibrado. Se você observar agora há pouco, na última sessão, a gente teve aqui o BDE, um projeto de bonificação aí para os servidores da área da educação, e eu convergi, por exemplo, com a vereadora que é do PT, e nós temos pensamentos ideológicos completamente diferentes. Em tudo que envolve esse caminhar da sociedade, nós pensamos diferentes, mas a gente convergiu dentro de um mesmo propósito, porque tanto o nosso mandato como o dela entendeu que aquilo era um benefício, é um bem comum para aqueles servidores que cumprem uma atividade mais do que essencial. Então eu não vejo espaço de não haver o diálogo, de a gente olhar muito para aquilo que nos une do que para aquilo que nos divide. No campo das ideias, acho que tem que ter um conflito mesmo, de ideias, a argumentação, a contra-argumentação, isso é importante, sem que se perca o respeito. Isso é fundamental. O que eu enxergo é que a polarização... Desculpe lhe interromper, vereador, mas o senhor não acha que isso justamente vem de um entendimento que o senhor tem? Por exemplo, é o seu segundo mandato, a gente teve uma renovação na Câmara, pessoas novas chegando na política que não tinham um papel político institucional e que talvez não tenham essa experiência, essa sensibilidade. Mas termine sendo um retrato da sociedade. Por que eu comecei falando de mim? Acho que isso não está atribuído só ao fato de eu ter um pouco mais de experiência, ou seja, de estar no segundo mandato. É muito da personalidade, do meio que eu convivo, Sim. Como eu enxergo. Ora, eu caminho com esse espírito cristão, então eu acolho a todos. Agora, os meus valores são os meus valores. Eu sou contra o aborto, contra a legalização das drogas, isso eu não abro mão. Mas existem várias outras situações que quem defende a legalização das drogas e o aborto, a gente não converge com isso, mas outras situações que são convergentes, porque produz o bem comum para a sociedade. Isso não significa que o fato dele pensar diferente de mim, eu tenha que simplesmente exterminá-lo. Exterminá-lo, inclusive, do meu convívio. Eu, particularmente, não penso dessa forma e acho que a sociedade, em todos os campos, não só na política, deveria caminhar dessa forma. Mas a polarização hoje tem trazido um verdadeiro embate, uma guerra, a ponto de você ver pessoas que deixam de falar, se intrigam com os próprios familiares. Briga no trabalho, na escola, porque virou literalmente uma partida de futebol. É o conflito entre quem torce para o esporte e quem torce para o Santa Cruz. Eu quero mais que vá para a Série D, eu quero que você não seja campeão de jeito nenhum. A gente não avalia a condição ou a possibilidade de vencer o melhor. Ora, se nós vivemos numa democracia, vale o que a maioria estabeleceu.
Se a maioria é cristã e quer seguir esse caminho, votou-se, definiu-se que siga, sem perder de vista aquelas pessoas que pensam diferente, porque também o respeito, também a política pública, também os projetos precisam alcançar a vida delas. O que tem ocorrido hoje é que é uma polarização gigante. Nesse último episódio, era uma vereadora do PSOL e eu realmente fiquei assim, super impressionado com o que aconteceu. Por quê? Porque não houve nada para produzir aquela hostilidade. As palavras foram bandido, racista, essas coisas todas que às vezes a gente está acostumado a ver nesse campo da polarização. Mas o que era a discussão para você entender? Eu tomei uma parte e falei sobre isso. Ora, no Rio de Janeiro houve um combate das Forças Armadas e vidas de pessoas que estavam na criminalidade foram ceifadas. Por quê? Porque receberam as forças de segurança a bala. E eles, obviamente, combateram a forma como foram recebidos. E ali, inclusive, mostra que 4 policiais perderam a vida. Então, obviamente, que isso não trata a causa básica, mas eu sou a favor da repressão. O que é tratar a causa básica? É dar educação, saúde, oportunidade, porque isso vai diminuir os índices que envolvem a criminalidade. Isso é uma questão óbvia. Quando a gente fala de gestão da qualidade, tem ferramentas ali como 5 porquês, diagrama de Chicago, ele te auxilia a você chegar na causa básica. Na hora que eu trato a causa básica, o problema deixa de existir. Então, se a gente só trabalhar com repressão, o problema não vai deixar de existir, porque serão produzidas mais pessoas que não têm acesso àquilo que é bom, às oportunidades da vida. E isso é um fato. E isso não está com a esquerda ou com a direita, está com uma coisa objetiva, isso é um dado científico. Mas eu vejo que na política hoje as pessoas querem criar, ou muitas delas, muitos políticos, narrativas para jogar confete para o seu público. E aí a gente termina de debater aquilo que é essencial. Então eu torno você um inimigo por pensar diferente de mim, porque o meu público vibra com isso e eu tenho o voto necessário para me eleger. Não estou para se promover, para se eleger. Eu não estou aqui defendendo A, B, eu estou falando da situação geral que a gente encontra em todo o país, a situação política que toca o nosso país hoje. Então, o que é que nós precisamos, assim, de forma bem objetiva? É ter mais a presença de Deus no coração. É a gente se importar mais uns com os outros. É haver mais respeito. Isso não é só no campo da política, porque a sociedade também está adoecida com esse mesmo aspecto. E a gente precisa trabalhar para mudar essa realidade. Então, terminou que a vereadora se excedeu, não sei se ela não estava num dia bom, e aí vereadores defenderam uma posição, ela defendeu uma posição contrária, até ali tudo bem, mas terminou descambando para uma agressão que eu acho desnecessária e que, claro, a comissão de ética, faça até parte dela, vai ter que avaliar, julgar e resolver essa situação para que casos como esse não voltem a se repetir. Eu perguntei isso, vereador, porque, de fato, como o senhor falou, o ambiente do plenário é realmente muito... Às vezes acalorado. Exato, muito acalorado, mas porque... Para nós que estamos acompanhando pela TV Câmara, foi algo, e para quem estava aqui foi outro, sabe? Completamente diferente. Mas pela TV Câmara, a gente conseguiu ver que quando ela começa o discurso e começa a falar, ela também foi interrompida por parlamentares que gritaram bandido. E foi quando ela disse, bandido é quem chama. Pelo menos foi isso que deu para entender. Então foi uma reação a uma fala também talvez equivocada, de colegas que estavam naquele momento que não podiam intervir daquela maneira. Quem está no plenário, às vezes o microfone ele não está aberto, então a gente não tem percepção de muita coisa. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu, quando estou no plenário, às vezes o assunto que eu estou abordando não é tão interessante assim para determinados vereadores. Isso. E ali é um momento de inúmeras articulações políticas. O cara está ali falando com o outro, dizendo eu vou votar nisso, vamos votar contra, não sei o quê. E o cara às vezes não está nem prestando atenção no que está sendo falado. Isso é um ponto. Às vezes algumas vereadoras sobem, eu estou aqui na tribuna e ficam falando e me interrompendo, mas isso é comum. Não é porque tem uma vereadora na tribuna. Qualquer vereador que está na tribuna passa por isso. Geralmente os homens não questionam e seguem. As mulheres se sentem mais ofendidas, mas não é uma coisa direcionada. E aí termina se usando isso, como eu digo, é uma bandeira ideológica e tem dos dois lados, obviamente, que eu não compactuo. Sim. Mas às vezes chateia porque você vê uma situação que não é efetivamente aquilo. Nesse episódio específico, um vereador fez um comentário
ela estava tão atenta ao que estava acontecendo no plenário, porque começou 1 minuto de silêncio para os 4 policiais, não, para os civis que morreram, e não eram civis, eram bandidos e tal. Aí, bandido é quem chama, assim, aí partiu para agressão. Para agressão, sim. Estava se caracterizando aquelas pessoas que morreram. Estava se estabelecendo a análise em cima do episódio que aconteceu. Então não havia ali nenhum, digamos, embate pessoal, apenas um embate de ideias. E aí, como eu disse, acho que ela estava realmente não estava num dia bom, e ela rebateu dizendo, ó, bandido foi defender bandido, e ali tem o coro, tem, né, a questão do decoro parlamentar, né, a boa convivência. Eu, honestamente, não achei que houve uma resposta, não, eu acho que o que estava havendo no plenário é o que há todos os dias, inclusive de forma até muito equilibrada, não tinha nada exagerado. Só que, a partir do momento que ela fez essa citação, o vereador se sentiu ofendido e ela, assim, não cessou, ela continuou e ainda falou mais palavras. Porque, veja, uma coisa aí é fato, tá? Se isso acontece ao contrário, o meu amigo, o mundo tinha desabado literalmente, tá? É porque é mulher e papapá. Então, assim, a gente precisa também ter esse contexto de que o fato de eu ser mulher também não permite que eu haja. Enfim, nós temos que ter o equilíbrio, a educação, o bom senso, a cordialidade, especialmente numa Câmara Municipal que deve ser um espelho positivo para a sociedade que nos escolheu aqui para a gente debater aquilo que é bom para o Recife, né? E não para ficar batendo boca. Para a gente ir encaminhando o nosso bate-papo para o final, eu queria, antes da gente encerrar, perguntar ao senhor, o Partido Novo completou esse ano 10 anos, aqui na Câmara houve uma solenidade que fez referência. Eu queria que o senhor fizesse um balanço da atuação do partido, mas também as projeções, as suas expectativas. A gente teve a oportunidade de conversar com o presidente do partido, Técio Teles, que também trouxe para nós o seu objetivo para 2026, o objetivo do partido para 2026, mas do senhor, o que é que o senhor acha que foi esse um ano aqui do Partido Novo e também próximo ano de eleição? Então, Ian, primeira coisa é dizer que nós já fizemos história, né? Para você ter uma ideia, nós fizemos uma chapa que elegeu 2 vereadores, né? Felipe Alecrim e Eduardo Moura. Isso já foi história, porque nós fomos ali os primeiros vereadores eleitos aqui no Norte e Nordeste, né? O Novo não tinha uma história tão contundente, digamos assim, nessas 2 regiões. E para você ter uma ideia, partidos como o PP, né, só fez um vereador, o próprio PSD, o partido da governadora, fez 2 vereadores, isso com orçamento e tal, e a gente sem orçamento conseguiu fazer um trabalho de boas pessoas e eleger 2 vereadores. Isso deu uma cancha, um espaço, uma possibilidade, um horizonte de crescimento muito intenso. Eduardo Moura vem fazendo um excelente trabalho. Acho que a gente vem também com atuação firme, sendo aprovada. Afinal de contas, eu saí ali de 4 mil e poucos votos para 8 mil votos. E esse crescimento, obviamente, valida essa nossa missão, esse nosso ministério. E aí a projeção para 2026 é a melhor possível. A gente já tem trabalhado no sentido de construir esse time para fazer até 2 federais, 3 estaduais. As pessoas estão chegando. O Novo hoje tem grande visibilidade em Pernambuco, no Brasil também, é um partido que mais cresce no Brasil, e tem acontecido um fenômeno interessante, que são as pessoas, Ian, os candidatos, as pessoas que têm interesse na política, que são vocacionados, nos procurarem. A gente procura, faz um trabalho de prospecção, chama para junto aquele que a gente entende ter um perfil daquilo que a gente acredita, mas é muita gente procurando o Novo, muita gente chegando. A gente está nessa estruturação muito bem avançado e acho que mais uma vez nessa eleição de 26 a gente faz história, não só no Brasil, mas em Pernambuco de forma bem particular, conseguindo eleger 2 federais e 3 estaduais. Na conta e na visão da política, só para fechar, parece ser algo impossível, tá? Por aquilo que a gente não gasta, pela representação partidária que no momento a gente não tem, né, como um partido extremamente consolidado, porque não há tempo de TV, né, não tem fundo partidário, mas a gente confia muito no trabalho e confia principalmente na ação de Deus, do Deus que age e que providencia todas as coisas. Então a gente tem feito nossa parte
e ter entregado nas mãos dele. Escreva aí, tá? Depois você vai me cobrar lá na frente. O Novo vai fazer história e a gente vai ser uma grande surpresa nessas eleições. Isso eu não tenho dúvida. Preciso também fazer o registro que, na condução do nosso presidente Técio Teles, nós criamos de fato um grupo político, uma família literalmente, que é difícil isso acontecer na política. Digo isso porque a maioria dos políticos tem interesses próprios e com a gente não tem essa. A gente olha o partido, o projeto, a coisa acontecer como deve acontecer. Então nós somos literalmente sócios, nós opinamos, nós buscamos definir aquilo que vai fazer bem para o grupo. Ninguém tem aqui o irmão que é candidato, o próximo é o filho, não, no próximo vou botar meu pai, meu tio, como acontece aí com muitas famílias pernambucanas que terminam se envolvendo com a política. Não existe projeto pessoal. O projeto aqui é para melhorar o nosso estado, os nossos municípios, a vida do povo pernambucano. Perfeito. Conversamos hoje com o vereador, líder da oposição, Felipe Alecrim, do Partido Novo. Vereador, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Eu que agradeço. Deus abençoe e aprove cada passo do seu caminho. Siga firme, perseverando. E veja, com a qualidade que eu tenho visto, eu tenho certeza que você se torna muito em breve aí um dos melhores, já é, eu falo no aspecto do tamanho e do alcance, um dos melhores jornalistas aqui do nosso estado, porque não é missa de cor presente. O trabalho é espetacular e sua capacidade é grande demais. Eu tenho certeza que já deu muito certo. É perseverar, entregar na mão de Deus e crescer cada dia mais. Obrigado, vereador. Obrigado também a todos que nos acompanharam até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever, acessar o site, que lá também nós vamos ter muitas matérias que o vereador deu margem para a gente falar de muito assunto. Também agradecer os trabalhos técnicos de Everton Roberto, que sempre nos auxilia e nos acompanha. Um grande abraço e até a próxima. Simbora. Valeu.